Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Otávio Carvalho aqui, espero que estejam todos bem, estudando bastante, porque hoje nós vamos falar sobre mais um assunto de geometria plana. Falaremos sobre relações métricas no triângulo retângulo. Triângulo é o queridinho da geometria plana, né? É o que mais aparece em questões de vestibular e do Enem. E eu sempre digo a vocês que para resolver exercícios de triângulo a gente deve buscar principalmente 4 caminhos. Teorema de Pitágoras, trigonometria, semelhança de triângulos e relações métricas no triângulo retângulo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente consegue chegar naquelas formulazinhas, né? Que são da relação métrica do triângulo retângulo, que vão te ajudar bastante em alguns exercícios e alguns conceitos aqui também de semelhanças de triângulo. Se liga, olha só. Primeiro, né, esse triângulo ABC aqui, ele tem um ângulo de 90 graus aqui em cima, então ele é um triângulo retângulo, né, galera? Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E eu chamei aqui esse ângulo, vou chamar esse ângulo de vermelhinho e esse ângulo de azulzinho. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então eu chamo de hipotenusa o maior lado do triângulo retângulo, que aqui eu chamei de A. Os outros dois lados são os catetos, né? Existe um outro conceito no triângulo, uma outra medida, que é a altura do triângulo retângulo. A altura de um triângulo retângulo depende de qual é a sua base. Nesse caso aqui, a base é o segmento BC. Ela está posicionada paralela ao solo. Então, a altura vai ser a distância entre o vértice que está lá em cima e a base, formando 90 graus. Então, essa medida aqui, eu vou chamar de H, é a medida da altura do triângulo retângulo, beleza? Repara aqui, quando essa altura chega aqui na base BC, ela forma um vértice aqui embaixo, né? Ela chega e eu posso representar esse ponto aqui como um vértice, o vértice H. Esse vértice H, ele acaba dividindo esse segmento BC, que media A, em dois segmentos menores. Vamos chamá-los aqui de Mzinho e Nzinho. Então, de B até H vai ser o Mzinho e de H até C vai ser o Nzinho, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Um conceito muito importante em triângulos é que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Inicialmente eu tinha aqui o ângulo azul mais o ângulo vermelhinho mais o ângulo de 90 tinha que dar 180 graus. Se isso é verdade, repara que agora eu tenho dois novos triângulos aqui dentro. O triângulo ABH, que eu vou chamar de 1, e o triângulo ACH, que eu vou chamar de 2. Então, eu tinha um triângulo ABC e agora eu tenho mais dois triângulos dentro desse triângulo ABC, o ABH e o ACH. Esses dois triângulos são semelhantes ao primeiro? São, né, galera? Lembra lá que na semelhança eu posso identificar a semelhança de triângulos a partir de 3 parâmetros. Se os 3 lados desses triângulos forem proporcionais, se eu tiver 2 lados proporcionais e um ângulo congruente, ou seja, um ângulo igual, ou se eu tiver 2 ângulos iguais, porque 2 ângulos iguais já me mostram que o terceiro também seria igual. E nesse caso aqui, repara bem, ó, a altura ela dividiu aqui e ela formou ângulo de 90 graus nesses dois triângulos. Então, tanto o triângulo 1 quanto o triângulo 2 são triângulos retângulos também. E aqui nesse triângulo 1, eu tenho um ângulo de azulzinho, um ângulo de 90 e o outro ângulo obrigatoriamente vai ter que ser o ângulo vermelhinho. Porque lembra que no triângulo original azulzinho mais vermelhinho mais 90 era 180? Isso também ocorre com o triângulo 2. Aqui é vermelhinho, aqui é 90, então aqui em cima é azulzinho. Olha que beleza. Então eu tenho 3 triângulos semelhantes. E é a partir dessas semelhanças que nós vamos encontrar as relações métricas. Eu sempre falo para vocês, quando você for fazer semelhança de triângulos, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar eles na mesma posição, com os ângulos no mesmo lugar, antes de colocar as medidas e os vértices, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu desenho o triângulo que eu já conheço, ABC,
as medidas dos ângulos 90, azulzinho, vermelhinho. Aí eu tenho outros dois triângulos que são semelhantes a ele. E eu vou desenhá-los na mesma posição. Então eu vou colocar aqui o ângulo azulzinho nesses dois aqui, vou colocar o ângulo vermelhinho nos dois também. Lembrando que o menorzinho é o triângulo 1 e o maiorzinho é o triângulo 2. Então esse é o 2 e esse é o 1. Agora o que eu faço? Eu posiciono os vértices antes de posicionar os lados. Então no triângulo 1, o ângulo de 90 está em... O vértice é qual? É o H, né? Olha só, o triângulo 1 está aqui embaixo, o ângulo de 90, o ângulo reto, é o H. Então eu coloco aqui o H. O ângulo azulzinho no triângulo 1 é o B. Então eu coloco B aqui. E o ângulo vermelhinho está lá em cima, ó, é o A. Então esse é o triângulo 1. No triângulo 2, o ângulo de 90 também é o H. O ângulo azulzinho está lá em cima, é o A. E o ângulo vermelhinho está daqui, é o C. Então, estes são os triângulos. Só agora eu coloco a medida dos lados. O original eu já sabia, A, C e B. O triângulo 1, eu vou verificar, ó. De H até B é M, então de H até B, M. De H até A é H. Hzinho. E de B até A é o Czinho. Enquanto que no triângulo 2, de H até A é o Hzinho. De H até C é o Nzinho. E a hipotenusa desse triângulo aqui é o Bzinho. Bom, agora eu posso fazer quaisquer relações de semelhanças que eu queira com esses três triângulos. Eu vou fazer 4 relações que vão nos dar as principais relações métricas no triângulo, que a gente mais vai utilizar em exercícios, tá, galera? Presta atenção. Então, a primeira que eu vou fazer vai ser entre o triângulo original e o triângulo 1. Eu vou falar que a hipotenusa do triângulo original, que é A, está para a hipotenusa do triângulo 1, que é C. Assim como esse cateto B está para este cateto H. Galera, a relação que eu vou chegar é a seguinte, ó. A vezes H é igual a B vezes C. O que significa isso na prática? Isso significa que o produto da hipotenusa A pela altura do triângulo retângulo é igual ao produto dos seus catetos. Olha que legal, isso pode ser muito útil para você. Então, essa é a primeira relação métrica que eu encontrei no triângulo retângulo. Vou encontrar outras agora. Vou fazer de novo com este triângulo e este triângulo. Olha o que eu vou falar, ó. Vou falar que esse cateto C está para este cateto M, assim como a hipotenusa A está para o cateto C. Quando eu multiplico cruzado aqui, eu chego em C ao quadrado igual a A vezes M. Otávio, mas essa relação é tão esquisita, eu vou precisar disso. Olha isso aqui, galera. O C é este cateto aqui, do triângulo principal. Eu falo que o quadrado dele é igual ao produto deste pedacinho aqui, que eu chamo de projeção do cateto. Então é como se fosse a sombra do cateto C, vezes a hipotenusa. Então, o quadrado do cateto C é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Isso também vai valer para o outro lado do triângulo. O quadrado de B vai ser igual a N vezes A. Como que eu acho isso aqui? Eu posso fazer essa relação que eu fiz aqui, só que entre o triângulo principal e o triângulo 2. Ó. Eu vou falar aqui, B está para N, então o cateto B está para o cateto N, assim como a hipotenusa A está para a hipotenusa B. E aí eu chego que B ao quadrado é igual a A vezes N. Então eu confirmei que essa relação entre o cateto, sua projeção e a hipotenusa vale para os dois lados do triângulo retângulo. E para finalizar, eu vou fazer uma semelhança entre os dois triângulos que surgiram no meio do caminho, o triângulo 1 e o C. Olha essa semelhança aqui, ó.
Vou falar que o cateto M está para o cateto H, este para este, assim como o cateto H está para o cateto N. E olha onde eu vou chegar aqui, galera, ó. Eu chego que H ao quadrado é igual a M vezes N. Isso significa que o quadrado da altura do triângulo retângulo é igual ao produto das projeções dos catetos. Ou seja, quando eu tracei a altura do triângulo retângulo, vocês lembram que eu criei dois pedacinhos? Se eu elevar ao quadrado a medida da altura, eu vou ter exatamente o produto dessas duas projeções. Vou mostrar no exercício como que você usa isso na prática. Presta atenção. Olha só, galera, eu preparei dois exercícios para vocês aqui. O primeiro pede só o valor de x. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, a altura do triângulo retângulo é x, e eu tenho que as medidas das projeções dos catetos são 4 e 9. Repara que eu nem sei quanto medem os catetos, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar uma relação métrica do triângulo retângulo. Qual delas? Eu sei que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. A altura ao quadrado vai ser o x ao quadrado. E a projeção dos catetos, 4 vezes 9. Sendo assim, x ao quadrado é igual a 36 e x é igual a 6. Viram como é simples a aplicação das relações métricas no triângulo retângulo? Repara agora esse outro exercício aqui. O exercício diz o seguinte: para fixar um poste de 4,8 metros, é preciso fixá-lo ao chão com 2 cabos de aço conforme a figura. Então o poste está aqui, tem 4,8 metros, e ele precisou prendê-lo ao chão através de 2 cabos de aço, este e este. Ele vai me dar essas informações aqui agora. Sabendo que os cabos se encontram perpendicularmente no poste, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, já descobri que isso é um triângulo retângulo, né? E que suas medidas são 6 metros e 8 metros, então eu posso falar que aqui é 6 metros e aqui 8 metros. Qual deverá ser a distância entre os locais que eles serão presos no chão? Então ele quer saber a distância desse ponto até esse ponto aqui. Eu posso chamar essa distância aqui de x. Qual relação métrica no triângulo retângulo a gente tem para encontrar isso aqui? Olha só, galera. Eu posso utilizar aquela relação que diz que a medida da hipotenusa vezes a altura é igual à medida do produto dos catetos. Então eu vou fazer isso, ó. X vezes 4,8 é igual a 6 vezes 8. Sabendo disso, x vezes 4,8 é igual a 48 e x será 48 dividido por 4,8. Eu encontro então que a distância entre o ponto de fixação desses cabos de aço tem que ser de 10 metros. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve no canal para continuar recebendo dicas para o Enem, aulas de matemática. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, deixa também sua dúvida aqui nos comentários que eu posso ajudá-lo. Um grande abraço!